começava por perguntar-vos, Albert Einstein dizia que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Vocês concordam com esta afirmação? É muito difícil, de facto, em relação ao preconceito. Nós estamos a ter este debate no dia em que, infelizmente, e estou a falar numa coisa que se passou em relação a uma deputada do meu partido, em que um jornalista achou por bem, ao identificar os deputados e deputadas que fazem parte da Comissão Eventual de Revisão Constitucional, referir-se à deputada Romualda Fernandes com a palavra, entre parênteses, preta. Foi exatamente assim. E muitos jornais online replicaram acriticamente este take da Lusa, que tem um jornalista que sabemos qual foi, sem edição, ou seja, não houve uma pessoa que percebesse que está ali uma coisa absolutamente inadmissível e, enfim, agora estão-se a seguir os pedidos de desculpa. Mas isto aconteceu, acordámos hoje com isto, no dia em que íamos que íamos ter esta conversa. E este é um episódio de um preconceito que certamente hoje vamos aqui discutir, que é muito mais do que interpessoal, porque uma coisa são as relações que nós temos uns com os outros e que podem ter e que podem acontecer com palavras ofensivas e com a intenção de discriminar. Outra coisa é o racismo estrutural e sistémico, e podemos discutir isso. Agora, que o preconceito existe e que o primeiro passo para discutirmos esse mesmo preconceito, que é essencial ser dado, é reconhecer que ele existe e não ter uma posição negacionista relativamente a isso. E as pessoas, ou por medo, ou por preconceito também, ou porque, às vezes por hipocrisia, às vezes eu acho que é mais medo, porque eu acho que há aqui uma ditadura da omissão, em que ninguém quer falar dos problemas que devemos falar. E eu costumo dizer, se nós não conhecemos o problema, se nós não enfrentamos o problema e não discutimos o problema, nunca encontramos soluções para o problema. E por isso é que eu acho que o principal problema é não termos dados de nada, não sabemos exatamente, vamos discutir e vamos ter dificuldades, mas afinal do que é que estamos a falar? Conseguimos quantificar o que estamos a falar? Eu lamento imenso que nos censos não tenha havido uma questão para eu poder dizer, afinal, para não ser injusto, porque senão alimentamos aqui um monstro, que às vezes a dimensão é desconhecida. As soluções, há muita gente com boa vontade a querer falar, e eu dou-vos os parabéns porque no fundo estão aqui a contribuir. E nós não estamos a fazer isso, nós enfrentamos uma dificuldade e fugimos. Deixamos de discutir, omitimos, não fales no assunto, tantas vezes me aconselharam, deixa estar. Como se falar no assunto, como se falar no racismo aumentasse o racismo. Aumentasse o racismo. E eu digo, porque é que as pessoas não querem? Antes de dizer que as pessoas são racionais, as pessoas têm medo de entrar no desconhecido, de ser mal interpretadas. E, porventura, algumas pessoas que até querem ajudar podem ter com a sensação, eu vou prejudicar. Eu não vou contribuir para nada de bom e vou arranjar aqui uma discussão. Quero acreditar que o jornalista o tenha feito de forma distraída, e eu até perdoo isso, porventura já até foi tempo de corrigir e dizer, bom, se calhar a minha intenção não era identificar pela raça a deputada, era apenas isso, só uma coisa que lhe saiu, quero acreditar, eu gosto sempre de fazer as coisas com boa vontade, mas obviamente eu disse, mas porquê é que todos os outros replicam quando todos perceberam que havia ali algo que era ofensivo ou que é inaceitável nos dias de hoje? E, portanto, existe de facto, e é muito difícil trabalhar com esse preconceito. Aliás, esse é um preconceito que está transversal à sociedade em todo lado. E, portanto, digam o que disserem, é sempre bom que tragam o assunto para cima da mesa, e o meu contributo, também com necessário cuidado, também podem dizer, bom, também falaste muito menos do que devias, é verdade. Porque eu prefiro fazê-lo sempre de forma pedagógica, e nem sempre há clima para fazer isto de forma pedagógica, porque entramos sempre numa discussão de uns contra os outros e aí ninguém sai a ganhar. Como é que se lida com o inaceitável, com essa intolerância? A política é o possível contra o inaceitável, não é? Por isso é que eu na política tinha sempre esse drama. Não podemos permitir nunca que o ódio ou que a vingança ou que a intolerância se apodere de nós, porque aí perdemos espaço e perdemos a razão. E eu costumo dizer, eu perco sempre muito mais tempo com aqueles que discordam de mim. Perdi sempre muito mais tempo com aqueles que tiveram atos de racismo comigo do que com outros. Eu sempre fui português, embora tenha da dupla nacionalidade com Angola, portanto já fui tratado das piores maneiras, porque acho que as pessoas não percebem porque é que alguém com a minha história
é perfeitamente natural que seja cidadão angolano e cidadão português. Quer dizer, eu digo, isto está-me na pele, está-me no sangue, são coisas com as quais eu tenho que aprender a lidar e não consigo fugir. A minha mãe está lá, os meus irmãos estão lá, os sobrinhos, toda a minha família materna está em Angola e sempre esteve, não quiseram vir. E, portanto, eu tenho a minha família paterna deste lado e, portanto, eu tenho que saber gerir isto. E temos que ter paciência, temos que perceber que as pessoas olham para nós de forma diferente, temos que perceber que alguns não percebem, então nós temos que fazer um esforço de explicar e de os trazer, no fundo, para o nosso meio, para perceber que, afinal, somos normais, afinal, somos iguais. E, afinal, estavam a pensar tudo ao contrário. E isso é difícil. E eu tentei nunca ter esta sensação com revolta, mesmo quando fosse muito injusto, e houve algumas situações. Há uma frase que só pode, de facto, falar da sopa quem a prova, não é? E as pessoas às vezes têm a tendência a dizer não há racismo, não existe. Mas Portugal, por acaso, não é um país racista. Eu lá está, posso falar da minha experiência, porque felizmente, por obrigação profissional, viajei muito pelo mundo, muitas vezes sozinho, e ficamos com uma perspectiva bastante diferente das coisas. E obviamente nós temos, qual é o principal problema? Nós temos um racismo estrutural, institucional, e não conseguimos resolver hoje. E onde é que se resolve bem? Na escola. Muito do que acontece na escola. Primeiro porque os nossos colegas são os mais cruéis, os miúdos são sempre mais cruéis que os adultos, também são mais genuínos. E, portanto, o que demonstra que é aí que nós devemos atuar, podemos ensinar. Ninguém nasce racista, as pessoas aprendem, as pessoas bebem exemplos em casa, na escola. Mas a escola é um sítio complicado e é um problema sério para resolver. Eu chocava-me quando fazia o Parlamento dos Jovens, nós tínhamos a obrigação, para mim era um gosto, porque eu gosto muito de falar com os jovens, ir às escolas e entrar numa turma e perceber que a turma está perfeitamente definida. Cheguei a ter turmas só de ciganos. Isso é completamente inaceitável. Turmas quase só de negros. Em escolas que até têm, são escolas do Sistema Nacional de Educação, do Ministério da Educação, geridas pelo Ministério da Educação, não são escolas privadas, são públicas. Escolas com bons resultados e não foram capazes de conseguir fazer uma integração, ainda por cima em meios pequenos, onde é tudo muito mais fácil. Eu, quando cheguei, como qualquer retornado, ou seja, também era uma questão de ser fui eu e milhares de portugueses e outros que chegaram praticamente com a roupa. E, portanto, eu sou um filho do Iarna, não é? Fui trabalhar para a agricultura, os meus pais muito pobres. E uma vez, por acaso, um padre, que não deixa de ser curioso, disse-me, tu para preto és muito esperto. E eu respondi, bom, isso eu para branco não parece lá ser muito inteligente. Foi a minha resposta. E pronto, ficou por aí. Mas depois passei uns meses horríveis, porque lá está, despoltou o problema e tive. Agora, mas fui a vítima de quê? Os livros eram-me emprestados pelos meus colegas, às vezes a roupa era emprestada pelos meus colegas, jantava em casa de toda a gente. A minha mãe ficou em Angola, mas eu cheguei cá, ganhei pai de 3, 4, 5 mães, porque a gente me tratava como um filho. Por isso há sempre um ou outro lado. Agora, não deixei de ter esse problema na escola, grande dificuldade em arranjar namoradas, Deus te mas lá em casa não, tinha pais que me davam 15 dias para deixar de falar para a filha. Tudo isso acontece, mas já aconteceu aos meus filhos agora, por exemplo. O meio escolar é complicado. Uma vez chego aos meus filhos a casa, e eu sei lidar. Eu aprendi a lidar. O meu grande receio é como é que eu ensino os meus filhos a lidar com isto. Isso é muito mais complicado, porque isso assusta-me mais. Que é ter um pai, dizer assim, convidei um colega, mas ele diz que não vem cá a casa, que o pai diz que não vão à casa de pretos. E eu digo assim, agora eu pergunto, eu já era deputado. A minha mulher é juiz da relação. E há alguém que diz isto, não tem nada a ver sequer com o extrato social. Eu era até vereador da Câmara. Tem a ver com algo que está na cabeça das pessoas. É evidente que depois o que é que eu fiz? Vale a pena reagir com violência? Claro que lá em casa ficaram todos muito indignados e disse, não, nós vamos explicar, porque às vezes nós temos que ajudar as pessoas a perceber. E a verdade é que hoje os miúdos são amigos e já é possível irmos à casa uns dos outros. Agora, tudo isto tem, pessoalmente, um sacrifício enorme. E eu tento sempre dizer, não posso ficar a odiar nada, porque se eu fico a odiar, eu não vou contribuir positivamente para isto. Eu tenho que fazer isto de forma a perceber. E por isso que eu digo, quando às vezes vejo o debate, que todos contra todos e todos a querer julgar o passado, é um erro, porque nós não vamos conseguir nunca fazer uma ponte nem aproximarmos. É preferível
Eu digo, não me choca coisas que aconteceram no passado, são inaceitáveis, é evidente, não deviam ter acontecido, mas são julgadas nesse tempo. O que me choca é se essas coisas se repetem hoje. E isso é que eu acho que não deve acontecer. E às vezes acontece. Portanto, a escola, sim, é um problema. O meio laboral é outro problema. Em cenários de crise, sejamos sérios, o problema existe. Não é? Nós temos um problema que não tem a ver só com o racismo, nós temos um grande problema de igualdade de oportunidades. A condição de nascimento define muito hoje. Eu no início, para conseguir falar destas coisas, dizia assim, bom, os meus colegas de escolas, eu era o único negro. Emigraram todos. Na minha aldeia não havia ninguém com curso superior. Todos os beirões, no fundo, do interior, não têm as mesmas oportunidades ou não tiveram. Eu tenho um irmão imigrado na Alemanha, foi com os outros, eu fiz tudo antes de chegar à política, trabalhei em tudo que era possível imaginar, até DJ, discoteca. Não foi a parte mais divertida, digo até não, até foi bastante divertido. Fazia o que era possível fazer, porque tentei sempre nunca emigrar. Eu quero ficar aqui, isto é o meu país, eu quero ficar aqui, eu tenho que vencer a batalha aqui, o meu terreno. E em vez de, embora se calhar, se tivesse imigrado, teria porventura outra vida, mas enfim, eu costumo dizer, nunca faço estas análises, é o que é. Ponho tudo de mim, um pouco de que faço e depois fico por aí. E, portanto, acho que o mercado laboral é terrível, não é? Porque aí temos uma disputa. Em sinais de crise era pior, porque havia sempre a sensação que estes vêm roubar o nosso trabalho, vêm ocupar o nosso espaço. Sei lá, cartas, vai para a tua terra, recebi centenas, outras mais ofensivas, igual. Tratamentos diferenciados, temos que fazer sempre um pouco mais que os outros, porque temos que provar sempre mais que os outros, porque a igualdade de circunstâncias... Eu, por acaso, por isso é que eu fiquei mais na política, ao contrário do que pareça. Eu, na política, tive uma coisa engraçada. Toda a gente me tratava mal, independente de maneira por causa da minha cor, porque eu sabia ou não sabia. O jogo era de iguais. Isso é que eu gosto. Se eu não souber e se não for competente, não faço elogios. Agora, detesto que me façam isso só por causa da cor da minha pele. E por causa, lá está, posso surpreender muita gente, mas foi no sítio onde eu até senti menos isso. Nunca ninguém... Que eu me lembro do argumento da cor. Tive um episódio das primeiras vezes no Parlamento, as pessoas achavam estranho que houvesse alguém de cor no Parlamento e que fosse deputado. Normalmente são empregados de limpeza ou servem qualquer coisa. Depois perguntavam-me coisas, onde é que está isto? Eu disse, não, eu sou deputado. Depois de entrar no hemiciclo 2 ou 3 vezes, a coisa passei a ser tratado de igual. Um dia à noite, no jantar, ninguém me servia. Os que serviram todos os negros, que ninguém me servia, passava. E estava o antigo procurador, o Dr. Rodrigues, e a Hilda Figueiredo, que foram dizer, faz favor de servir aqui o seu deputado. Portanto, passado esse momento, toda a gente passou a tratar-me de forma diferente. Ou seja, há sempre na cabeça das pessoas que há pessoas com determinada cor, determinadas características, que não têm que estar em determinados lugares. E é por isso que eu acho que é bom falar disto, é bom... Eu que digo, se calhar, eu digo assim, alguém sabe se a comunidade negra quer ser política, se calhar não quer. Mas é bom que aqueles que queiram não sintam, no percurso todo, barreiras. Eu tenho dedicado este tema há alguns anos e o Parlamento dedicou-se a este tema. É importante que as pessoas também saibam isso. Houve um relatório que foi feito sobre a situação do racismo em Portugal e o facto do Parlamento ter-se dedicado ao tema, ouvindo organizações não governamentais, ouvindo as pessoas racializadas, as organizações que defendem os direitos das pessoas racializadas, afrodescendentes, ciganas, indo in loco a visitar bairros periféricos, bairros de pessoas ciganas. Isto foi muito importante e eu devo dizer que acho que é fundamental termos a noção do trabalho que as pessoas não racializadas têm de fazer, as pessoas como eu, do privilégio que têm, do facto de nunca terem que ter pensado ao longo da vida na sua cor da pele, quer dizer, eu nunca fui prejudicada em nada pelo facto naturalmente de ser não racializada, nunca fui prejudicada no acesso ao emprego, nunca fui prejudicada em coisas tão simples como apanhar um táxi, em coisas tão simples como estar numa loja e presumirem que eu, em função da cor da minha pele, devo ter sido a pessoa que roubou determinada coisa, no acesso ao arrendamento, no sítio onde vivo territorialmente e, portanto, as pessoas não racializadas têm um enorme privilégio e devem ter essa consciência e contribuírem para o debate. É fundamental que se envolvam no debate e terem noção
que não vale a pena entrar no campeonato de saber qual é que é o país mais racista, porque isso não se leva a lado nenhum. Para mim é evidente que Portugal é um país profundamente racista e dizer isto não tem problema nenhum. Eu não estou a dizer que as pessoas individualmente são todas racistas, como quando digo que Portugal é um país profundamente sexista, não estou a dizer que todas as pessoas são sexistas. Agora, era um bocadinho difícil ter uma história colonial até aos anos 70, ter trabalho forçado até 1961 e sair daqui incólume. Quer dizer, era uma aposta perdida. E, portanto, é evidente que Portugal tem um problema de racismo fortíssimo, com razões próprias e razões gerais, como outros países, como a história colonial, e deve enfrentá-lo e deve falar nisso e não entrar nesse concurso absurdo de saber qual é que é o país mais racista ou menos racista. É um país racista, estruturalmente racista, sistemicamente racista, e tem problemas de relações interpessoais, mas tem problemas que tem de enfrentar politicamente com políticas públicas, porque há esta questão que o Hélder falou bem dos censos, que foi uma oportunidade perdida, mas há estudos que demonstram que a justiça não é colorblinded, ou seja, as pessoas são desproporcionalmente condenadas de acordo em função da cor da sua pele. As pessoas vivem onde vivem em função da cor da sua pele, portanto há um apartheid por causa da cor da pele e isso tem a ver com o racismo estrutural. As pessoas, abaixo do pobre branco está o pobre negro, portanto as pessoas ganham menos em função da cor da pele. Os empregos menos apetecidos e mais mal pagos, portanto, têm uma relação direta com a questão racial. As pessoas são discriminadas no acesso ao rendimento, as pessoas são discriminadas no acesso à habitação, as pessoas são discriminadas na saúde, as pessoas são discriminadas na administração pública e, portanto, isto é um problema real, está estudado, são discriminadas na escola e é preciso fazer políticas públicas e estas políticas públicas foram lançadas, nomeadamente num projeto de resolução aprovado na Assembleia da República, que prevê políticas ativas na habitação, no emprego, no acesso à habitação, com cotas, nomeadamente para o ensino, e o Plano Nacional contra o Racismo, o seu período de discussão pública terminou ontem. E, portanto, isto deve ser, do meu ponto de vista, enfrentado de frente. E não é por acaso, relativamente à sua pergunta, que em 2019 foi uma festa 3 deputadas negras, porque de facto uma das questões fundamentais é o acesso ao poder e a visibilidade das pessoas racializadas. De facto, é muito pouco estarmos em 2021 e termos poucos deputadas e deputadas negros e ciganos e representados no governo. Estamos melhor, com certeza, mas temos pouco na comunicação social, temos pouco em todas as áreas, quer dizer, as pessoas racializadas são pouco visíveis e, nesse sentido, isso também é uma forma de silenciamento e de discriminação. E mesmo quando se começam a ouvir, como nós estamos num momento de crescimento do populismo e da extrema-direita, o que acontece é tentar-se fazer um discurso de contrariar a ideia de as pessoas estão simplesmente a fazer-se ouvir pela primeira vez com a força com que isso está a acontecer, substituindo essa ideia por estão a tentar refazer a história, estão a criar um conflito, estão a virar as pessoas umas contra as outras, como se no fundo nós, as pessoas não racializadas, estivéssemos aqui muito confortáveis, estava tudo tão bem e agora estas pessoas vieram criar um desconforto, porque até entraram na academia, estão a querer ter voz, questionam a história. Ora, ninguém, penso eu, pelo menos das organizações não governamentais que eu frequento e que conheço, quer apagar a história, quer é contar a história. A história foi-me, no que diz respeito a aspectos fundamentais, foi-me, a mim, altamente silenciada. E, portanto, quando as pessoas querem também participar na história e falar sobre a história, porque elas próprias são produto, entre aspas, de uma história que também lhes aconteceu. Ninguém está a refazer a história, está a contar da história, a história está a participar de uma história cujos contadores oficiais até ao momento não permitiam que essas pessoas tivessem uma voz a dizer. E, portanto, há um trabalho a fazer nas
Claro que sim, e eu acho que uma das questões fundamentais, eu sou uma defensora acérrima da educação para a cidadania, porque aquilo que o Hélder disse é fundamental. Ninguém nasce racista, ninguém nasce sexista, ninguém nasce homofóbico. É aprendido e nós não somos educados apenas pelos nossos pais, não somos educados pela sociedade. A sociedade tem problemas estruturais e essas questões vão sendo infiltradas e, portanto, é fundamental que na escola haja uma educação para a igualdade, para o não preconceito, para a não discriminação, para o respeito pela dignidade de todas as pessoas e na questão do racismo, isso é absolutamente fundamental. E é fundamental que o Estado também prepare a escola pública de uma forma que inclusiva e que não aconteça aquilo que o Hélder estava a descrever, que eu também já encontrei, que é uma escola em que as pessoas estão separadas. Isso não pode acontecer, não é? Portanto, eu acho que a educação é absolutamente fundamental, porque de facto as pessoas não nascem a querer discriminar. E, portanto, isso é absolutamente fundamental. Mas tem que ser muito mais longe, porque há qualquer coisa que não está a correr bem quando os números nos demonstram onde é que vivem as pessoas racializadas, que trabalho é que fazem, como é que são tratadas pela justiça, o que é que acontece quando querem arrendar uma casa, quando recorrem a serviços. Portanto, se isto acontece, nós como comunidade estamos a falhar e, portanto, temos que atuar politicamente, porque isso é absolutamente inaceitável. Não é? E essas medidas no projeto que falaram, que foram aprovadas na resolução, são suficientes ou é preciso ir ainda mais longe? É claro que nunca nada é absolutamente perfeito, mas eu acho que estas medidas que depois, entretanto, o Governo complementou com outras e este plano acabou ontem a discussão pública, são medidas que nunca foram tomadas em Portugal. E, portanto, eu acho que é um passo enorme, quer dizer, estarmos a discutir cotas no ensino, estarmos a discutir políticas completamente diferentes em termos de habitação, a todos os níveis, não é? Eu acho que é, de facto, um passo grande, quer dizer, se conseguirmos chegar como comunidade estarmos confortáveis com este tipo de medidas, então a questão da habitação, a questão da saúde, a questão do emprego, todas essas medidas são tão importantes e ter havido este período de grande discussão pública, das pessoas poderem participar, dar sugestões, eu acho que é absolutamente fundamental. Eu não vou rebater nada, exceto vou apenas tentar fazer a minha leitura bondosa, que é, eu disse que Portugal não é um país racista. Eu acho que não é ainda, mas os sinais são preocupantes. E vou dizer porquê. O que era o relatório, que era um conjunto de organizações que têm feito estudos, a Comissão para a Igualdade e Combate à Desigualdade Racial, várias ONGs, se nós olharmos com atenção, os dados começam a colocar Portugal num país que pode ter um problema sério. Por exemplo, nós olhamos para o sistema prisional e começamos a ver já mais negros, às vezes, há quem diga em termos percentuais, quase superior aos Estados Unidos, tem um problema muito mais evidente. E eu digo, mas são os juízes e o sistema judicial que condena os negros pela cor da pele ou outra raça qualquer, ou eles aparecem lá mais vezes? E se estão a aparecer mais vezes, significa que nós temos um problema sério social e de uma comunidade que está a ser muito mais ostracizada e, porventura, com mais propensão a cometer crimes. Temos que resolver na origem. Nos transportes, porque aqui tem que ser o Estado nos mais variados níveis de poder, desde as autarquias, as juntas de freguesia, autarquias e poder central. Porque nós temos conta que há negros portugueses que nunca foram à África, nem sequer são afrodescendentes, são só pretos portugueses, cidadãos portugueses, iguais quase a nós. E porquê é que não têm o mesmo acesso à saúde, à educação, à formação? Porquê é que nem sequer terem transportes públicos para ter o direito de vir à cidade? Porquê é que um grupo de 5 negros são barrados à entrada de um centro comercial? Não é? Ou uma discoteca? E até aconteceu com figuras públicas, portanto, ou figuras, se não públicas, pelo menos facilmente reconhecidas. Porque é que quem é que definiu que mais de 5 é perigoso, ou dá um sentimento de segurança às pessoas, ou pode haver um risco? Acontece nos transportes públicos. Dizer a um desses jovens, vai para a tua terra, ele responde que vai para a Amadora. Não diz que vai para... Portanto, nós temos um problema, e quando a Isabel diz, e com razão, eles estão acantonados num determinado bairro,
Por isso é que eu digo, por isso é quando eu digo, não quero apagar a história, nem derrubar nenhuma estátua, nem nenhum quadro, é precisamente porque nós temos que saber a história, para depois perceber porque é que houve uma circunstância que fez com que determinada comunidade, determinado grupo étnico ou racial foi para aquele sítio. Então cabe à Junta de Freguesia e à autarquia resolver aquele problema, não é criar um gueto, nem acantonar, nem decidir que o transporte público fecha às 6 da tarde, para que eles depois não venham à cidade e eu não vejo o problema porque ele está ali escondido, porque esse grupo de jovens depois vai ter a tal segregação na escola, vai ter a tal segregação no meio de trabalho, porventura vão acabar revoltados, vão excluídos, e isso vai-lhes provocar uma reação perfeitamente contra os nossos valores e contra tudo. E nós temos um problema difícil de resolver, porque aquilo passa de geração para geração. E nós já devíamos ter esses problemas todos resolvidos. Quando eu dizia há bocado que eu tive sorte de ir para uma comunidade pequena, foi exatamente porque eu tive a sorte de não ir para um desses bairros. Porque o que é que me aconteceria se eu fosse para um desses bairros? Eu, estando numa comunidade pequena, eu permitia-me manter a minha cultura africana, até ensinar alguns. Eu gosto de fazer festas étnicas lá em casa. Nem com a história, nem quero fazer nenhum acerto com a história. Eu aceito tudo que aconteceu. Eu não quero que isto me persiga a vida toda. Temos que começar a viver com a normalidade. E, portanto, os projetos de resolução fazem todo sentido. O Governo tem criado políticas e criado, inclusivamente, os responsáveis governamentais possam gerir isso, mas nós estamos a fazer mal em termos do poder autárquico, que é onde se pode resolver muitos desses problemas, e, obviamente, políticas públicas que permitam evitar e limitar estes problemas. A comunidade cigana sofre muito mais que a comunidade negra. Todos os dados indicam que são muito mais discriminados, estão cá há mais tempo, em termos históricos. E porquê é que nunca se integraram? A culpa não é só deles que não querem. A culpa é de que o sistema não permite, nem cria condições nem políticas que os possam integrar. Eu sou muito avesso a cotas. Tenho sempre um grande problema, porque eu digo assim, eu ponho-me na circunstância. Eu devia ser deputado só porque era negro. Não, eu fui deputado porque quis ser, candidatei-me à liderança do meu partido, concorri a eleições, graças a Deus, internamente acho que não perdi nenhuma eleição, fui eleito e no Parlamento foi o que eu dizia há bocado, avalia-me de acordo com as minhas capacidades e não tenho nenhum tipo de condescendência. Mas posso só fazer uma pergunta? Tu achas que eu sou deputada só por ser mulher? É que há cotas para as mulheres. Eu votei contra as cotas e sempre contra. E quando fazia listas tive sempre o cuidado de ter mulheres. É que eu acho que só esse ponto. É que eu acho que eu sou deputada por ser competente. Simplesmente, se não fossem as cotas, nós, apesar de sermos competentes, éramos discriminadas. Eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá porque eu ia dizer, já são mais... corrigir uma injustiça histórica e não é para sempre. Estamos perfeitamente alinhados com o que eu ia dizer. Eu votei contra, sempre fui contra, mas tenho que reconhecer, porque assisti ao vivo e em direto a mudança do Parlamento, nas listas do meu próprio partido, o facto no facto de haver mulheres, depois, claro, depois umas são competentes, outras não são, mas isso é assim. Mas ou pelo menos a oportunidade, vão lá provar. É porque éramos afastadas à partida. Mas era tudo, toda a prática política era contra as mulheres, era muito difícil ter mulheres na política. Eu quando fui candidato à Câmara de Viseu, estive paritária, até convidei mulheres para ser cabeças de lista e tive, não vou dizer a terra para não criar suscetibilidade, porque é injusto, porque eu fui ao município mais conservador, mais pequeno, uma mulher cabeça de lista. E tínhamos ganho a Câmara, tínhamos tido 2 presidentes de Câmara, tínhamos uma grande percentagem de votos, tivemos acho que 150 votos, assim, um descalabro. 150 votos, não estou a perceber. A pessoa até era uma professora, o marido era um escritor, poeta, muito queridos na terra, e chamei alguns dos mais velhos para expliquem-me o que é que se passou aqui. Diz-me, Helder, a minha mulher quando sai de casa pede uma autorização. E eu disse, percebi, foi cedo demais. Mas hoje é possível, mas lá está. Nós temos que forçar. Agora, eu espero, qual foi o meu drama? Espero não ter causado um drama naquela candidata, para nunca mais, porque às vezes... Nós mulheres tivéssemos ficado à espera. Exato, espero não ter causado um problema, espero ter aberto aqui a porta para que outras sigam um exemplo. E é este pôr o pé na porta que eu acho que devemos fazer com cuidado, mas sempre de forma pedagógica. É preciso chamar e trazê-los, e depois é preciso criar proteção para que... É como plantar qualquer coisa. Se nós não cuidarmos, não tratarmos, as coisas podem nascer selvagens. Não? E o pior, ficam descontroladas. Mas se cuidarmos, deixamos uma semente, replica-se. Como é que isto se passa durante uma pandemia em que supostamente estamos todos mais necessitados do outro, não é? Estamos mais fechados e por isso mesmo a precisar de união e ao mesmo tempo há aqui uma divisão ainda maior? Porque o momento em que nós estamos
a precisar muito de união, de empatia, de amor, é também um momento em que estamos com medo, não é? É um momento de medo, nunca vivemos uma coisa destas, não é? Uma pandemia em que qualquer imagem que vejamos de qualquer parte do mundo, está toda a gente com máscara, está toda a gente... É uma coisa que nunca vamos esquecer nas nossas vidas. E, portanto, os populistas, os extremistas, exploram esse medo para nos virar uns contra os outros, como fazem noutras circunstâncias. Portanto, procuram quem é que são os culpados, como se existissem culpados. E, portanto, os períodos de medo e de insegurança e que têm consequências terríveis ao nível do emprego, do isolamento, tudo o que aconteceu, que pode acontecer noutras circunstâncias, mas que aconteceu com esta pandemia de uma forma absolutamente terrível, pode ser explorado de uma forma positiva por quem está na coisa pública e comunitária bem intencionada e com os valores certos, numa lógica de união, de cooperação, de respeito pela dignidade de todos, ou pode ser explorado como foi, pelos Trumps da vida e pelas pessoas que conhecemos pela Europa fora e em Portugal análogas, de forma a, precisamente, procurar os culpados, os que não fazem falta, os que devem ser expulsos, os que devem ir para a terra imaginária, porque as pessoas são de cá, e mesmo que não fossem. E eu acho que esse clima de medo é altamente aproveitado. Sim. Em agosto estava a acontecer uma manifestação de máscaras brancas e tochas em frente a uma associação de combate ao racismo. Helder, como é que foi ver esta discrepância tão grande? Vi com pena. Achei que mais uma vez pegamos no problema pelo lado errado. Apeteceu-me na altura dizer qualquer coisa, mas ia também ficar a falar sozinho, porque nessas alturas ninguém nos liga nenhuma, vamos ser claros. É muito difícil. Porque depois isto passa para o mediatismo e aparece muita gente a dizer coisas politicamente corretas e muito certinhas, mas que depois tem pouca adesão à realidade. E, infelizmente, não sei se é por haver menos negros nas redações, mas lá está. Novelas, já houve algumas, mais que no passado, mas não há. Redações de jornais, poucas. Televisões, zero. Há um. Há dias estava a ver um debate desse e dizia o jornalista, bom, temos um comentador de bola, que é aquela velha frase, eu não sou rocha, eu tenho um amigo preto. Há um. Para um país que tem esta tradição, tem este passado, obviamente é manifestamente pouco. E depois adotamos, que é muito mais confortável adotar coisas do lado de fora. É evidente que eu digo assim, o episódio George Floyd é mau em si mesmo, como um ato brutal contra os direitos humanos, contra um ser humano. E aquilo, independentemente da cor, naquilo é choque. É evidente, depois houve o aproveitamento de ligar aquilo à cor. Eu digo, bom, é por aí que a gente devia ter discutido. Não, nós temos esses problemas, temos o nosso próprio problema, que se agrava, que se agudiza, que é complicado. Eu digo que é pior porque a segunda geração, a terceira geração das pessoas que estão racializadas, que não são racializadas, que estão em guetos, vai piorar. Nós temos uma bomba relógio no país, por isso que Portugal não é, mas pode vir a ser. Fenómenos que estamos a ver nos Estados Unidos, podemos começar a ver porquê? Porque a cultura da polícia mudou muito. Eu não sei se a polícia está mais racista, mas a polícia está a ser confrontada com problemas novos. Mas há relatórios que apontam claramente para um problema de infiltração de grupos neonazis na polícia por isso portuguesa. Por isso é que eu acho que se nós não tratarmos de resolver o problema dos que estão guetizados e depois do outro lado tratar de todo o sistema que tem que gerir, a autarquia, a polícia e os tribunais, nós vamos ter um problema como outros países que têm problemas sérios e depois vai ficar incontrolável. A pandemia aí veio ajudar muito, ao contrário do que se possa pensar. A pandemia veio dizer que somos todos iguais. Afetou todos. Trouxe um problema ainda mais grave. Veio-nos avisar que nós temos de ter cuidado com a população mais protegida e mais favorecida, porque ela foi cruel para os mais fracos. E nós não estávamos a tratar dos mais fracos. Quando nós tivemos o problema que tivemos nos lares, mais uma vez nós tínhamos escondido e posto os nossos idosos nos lares e ninguém queria saber. Depois percebemos que havia uma população que não resiste. Foi quase uma espécie de seleção natural, não é? Os mais fracos, independente das idades, tiveram dificuldades. E nós não estávamos a olhar aos mais fracos. E depois obrigou-nos a viver muito mais interligados, países e cada um de nós. Agora, é evidente que perante estas crises, pandemias, ou até quando eu dizia há bocado as crises económicas, nós temos uma tendência natural de nos fecharmos primeiro sobre nós próprios, depois sobre a nossa família e depois sobre a nossa comunidade. E reagimos mal a tudo que vem de fora.
E por isso é que eu acho que nós temos que tratar antes de chegarmos a essas circunstâncias. Se nós não temos... O que é que trouxe o Black Lives Matter? Para além de chamar a atenção, trouxe uma reação contra as estátuas, exacerbou reações de um lado e do outro. Há uma ação... Essa questão das estátuas é interessante. A mim não me choca uma estátua, nem me choca um quadro. Sabe o que é que me choca? É sentir que um jovem negro da Amadora português não tem acesso à igualdade de oportunidades. Isso é que me choca, eu prefiro... Quem é que está a contestar estátuas e quadros em Portugal? Isso é uma falsa questão. Ou seja... A estátua do Padre António Vieira foi vandalizada na altura. Sim, mas não há... Eu peço desculpa. Há um discurso que faz uma espécie de caricatura do movimento antirracista português, como se existisse no movimento antirracista português uma defesa de um ataque às estátuas, aos quadros, e, portanto, vão importar coisas que aconteceram noutros países, que têm o seu contexto, porque eu devo dizer que se fosse uma negra descendente de escravos americanos, de facto, se calhar não me apetecia viver num sítio com uma estátua da Confederação que estivesse erigida como se um esclavagista fosse um herói. Portanto, eu percebo esse choque, portanto, eu tenho que me colocar sempre na pele das pessoas. Portanto, e importam isso para cá. Mas, quer dizer, houve um episódio em que se pichou, não foi? A estátua do Padre António Vieira, e isso depois levou a uma reação, lá está, quem é que tem poder económico nos jornais, de multiplicação de textos em defesa do Padre António Vieira, como se tivesse havido um ataque nacional à figura do Padre António Vieira. Mas não há um único movimento antirracista português, não conheço as organizações que frequento, que leio, ninguém em Portugal a defender o derrubo de estátuas. Não é essa a prioridade das organizações não governamentais e de quem faz luta antirracista em Portugal. Simplesmente. Nós ainda estamos tão nos primórdios de uma discussão antirracista séria em Portugal que tudo é caricaturado, ou seja, aparece qualquer coisa de derrubo de estátuas, alguém que faz um discurso um bocadinho torcista, como se o movimento antirracista português fosse isso, e ignora-se décadas de trabalho, sem voz, sem conseguir chegar a uma rádio, sem conseguir chegar a um jornal, de pessoas que estão, de facto, há décadas a discutir, a pensar e a produzir sobre o racismo interpessoal, sobre o racismo sistémico, sobre o racismo estrutural em Portugal, e que nunca disseram uma palavra sobre estátuas ou sobre os quadros, nada. Mas, de repente, é como se isso fosse uma questão que devemos agora ter um... Não, ninguém está a discutir isso. Mas isso tem a ver com a primeira pergunta dos preconceitos, porque depois é muito mais fácil falar desse até porque estamos a falar de um país e, portanto, temos imagens de outro país. É muito mais fácil discutir com os outros do que discutir, por isso é que eu digo. E Isabel, vai-me desculpar, mas eu tive um episódio no Parlamento, 2. Pediram-me desculpa pelos quadros que estão no Salão Nobre. Eu disse, os quadros do Salão Nobre não me chocam, para já são obras de arte lindíssimas. Eu não sou descendente direto, mas não me choca. Faz parte da história, aquilo aconteceu. Eu digo, eu prefiro que isto não se repita e prefiro que os meus conterrâneos não sintam o racismo nos transportes públicos. Eu preciso resolver o problema, tenho acesso à saúde, preciso resolver o problema. Eu prefiro isso do que tirar os quadros. Porque se eu tiro os quadros, eu não só que mantenho os problemas do racismo estrutural, sistémico, e ainda retiro a parte visível que me pode lembrar que tenho uma história... Eu penso que ninguém pediu para retirar os quadros. Não, mas a mim pediram-me, disseram, e eu até vou mais longe. Eu fui deputado sempre também da CPLP. E a última sessão do Parlamento da CPLP foi no nosso Parlamento. E a assinatura do acordo final foi no Salão Nobre. E o Lacão pediu desculpa pelos quadros. Eu disse, todos os deputados de Angola, São Tomé, Timor, ninguém ligou sequer para os quadros. Todos viram. Samara Machel recusou-se a entrar ali. Acredito como statement político que um outro possa fazer. E havia, aliás, eu tive uma discussão com um representante numa das intervenções, porque mantenho sempre esta postura, parece que estou do outro lado. Não, eu reconheço que eu prefiro resolver os problemas concretos e acarinhar políticas e projetos, como para o relatório. Eu fui de propósito, eu vi o relatório, aqui está um relatório que ouviu toda a gente, bem feito, identifica os problemas, nem quero saber se exagero ou não, porque estão cá, lemos o essencial está correto, os projetos de resolução estão no bom sentido, agora só esperamos que se faça qualquer coisa.
E eu prefiro manter lá os quadros, porque os quadros permitem que as pessoas se lembrem que aquilo aconteceu. Portanto, se retirarmos, então fico só... Não é uma alternativa, quer dizer, eu nunca vi ninguém dizer para retirar os quadros ou para retirar... Tem que se deixar lá estar os quadros. Eu acho que tem que haver aquilo que eu sou favorável, e não me parece que isso seja o debate central, eu nunca vi ninguém pedir para retirar os quadros da Assembleia, e não penso que haja esta alternativa, eu prefiro isto e que se discuta aquilo. Não, eu acho que pode haver contextualização da história. Acho que é importante contextualizar a violência que está plasmada no Salão Nobre. Contextualizar, acho que é importante, ninguém está a dizer para deitar abaixo, não é? Mas é importante contextualizar, explicar porque é que aconteceu, quem era. Agora, contar a história nunca é apagar a história. E o que está a acontecer, como eu dizia no início, é que há muita gente que quer participar na história e é importante que a história não tenha sempre os mesmos autores, porque foram sempre os pseudo-vencedores da história, ou os vencedores, enfim, da história, foram sempre os mesmos personagens a narrar a história, e agora há pessoas que querem ter voz. Uma das polémicas mais recentes foi a questão do filme de animação Soul, que foi o primeiro filme da Disney com um elenco maioritariamente negro. E em Portugal o elenco escolhido para fazer as vozes foi todo raça branca. Fazer esse trabalho mesmo por trás das câmaras para dar um maior incremento à parte da diversidade. Sim, tem que haver sempre equilíbrio e bom senso. Não é? Eu acredito que não quiseram escolher pessoas da raça negra para não dizerem que vamos ter um ato racista, só escolhemos negros, a questão se calhar punha-se. Pois não, lá fora também foi assim. Se a personagem tem que encarnar um determinado espírito, sotaque, não sei o quê, porventura encontrar alguém. Mas eu digo, aí a questão tem que ser mais técnica. Se é preciso alguém que tenha sotaque, tem que dizer. Agora, escolher porque é uma figura negra, então tem que ser um negro, eu disse, mas porque é que não pode ser um branco e vice-versa? Porque aí em si mesmo já estamos a ter um ato, não chamarei de racismo, mas pelo menos de estereotipo. E eu percebi a polémica e vi a polémica, e eu disse mais uma vez, bom, ok, não lhe dei importância nenhuma à polémica artificial, porque o problema não está exatamente, o problema está por trás disso, está a acontecer um fenómeno que eu acho que é perigoso. Começamos a ver sexismo, racismo em tudo. De filigrana da discussão quando nós temos problemas tão sérios, tão práticos. Eu digo, haverá seguramente uma família de negros cheia de problemas e que ninguém trata, revoltada com o sistema, porventura que depois haverá uma comunidade inteira num bairro de Lisboa cheia de problemas, que vai provocar uma reação quando eles voltarem a querer entrar na Avenida da Liberdade, onde sempre deviam estar. Esta preocupação com falsas questões. Elas também existem, eu digo, mas são mais do foro mediático, e como são do foro mediático têm a duração de um gelado, não é? Ou são comidos rapidamente ou derretem, e nem chegamos a saborear, e portanto, porque depois passamos logo para outra. E os problemas sérios, depois somos confrontados com o Odmira. E não é só Odmira, eu não estou a dar novidade nenhuma, o Odmira existe de norte a sul do país, não haja ilusões. E quer a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, as organizações que estão no terreno conhecem e sabem e não se importam. Agora eu pergunto, porquê é que um cidadão português olha para isto e não se indigna? O que é que nos está a acontecer para nós não nos indignarmos com a forma como tratamos o outro? Com as condições de vida do outro? Qual é a resposta a essa pergunta? É que estamos a normalizar coisas que nós devemos normalizar e depois temos um escape que é discussões como os beijos da Bela Adormecida, dos Black Lives Matter. Aquilo foi um crime horrendo, mas foi um crime tão evidente que teve uma condenação que se calhar muita gente não esperava. Mas teve. Portanto, felizmente o sistema funcionou. Houve alguém mas também teve a condenação que teve e a rapidez que teve por causa do movimento Black Lives Matter. Portanto, ainda bem que houve um movimento. Mas eu acho que as coisas podem andar a par. Acho que as coisas podem andar a par. Eu acho que se não fosse a reação de um país inteiro a um ato de racismo de facto tão violento, terminou numa morte. Mas só podia ser... Bem, aqueles polícias, antes das pessoas estarem na rua, claro, nem sequer estavam detidos para prisão preventiva, estavam em casa. Mas só podia ser... As pessoas saíram à rua... E as instituições acordaram. Mas eu não estou a negar isso. Eu choca-me, por exemplo, e há relatos, porque é que um negro americano, por exemplo, tem um pavor de ser parado pela polícia? Porque há uma história de morte dos negros, é uma porcentagem... E por isso é que eu digo, ou seja, é evidente que só podia ter aquela questão, mas há por trás um histórico. Claro. E porquê é que isso acontece? Porque, de facto, não se permitiu, que é quase normal para um polícia ver um negro achar que o tipo, antes de mais nada, é criminoso. E isso é que é preciso trabalhar. E antes de perguntar, dispara. Claro. E até alega defesa pessoal, porque, teoricamente, eu digo, quando isto acontecer em Lisboa, quando um polícia precisa fazer uma rusga ou é chamado para um determinado crime,
está perante um branco e um negro. E automaticamente, na cabeça dele, se o negro meter a mão ao bolso para ir buscar, se calhar, o bilhete de identidade, acha que vai buscar uma arma. E dispara primeiro, porque já entramos num nível de irracionalidade, de medo e de pavor uns com os outros. E por isso, quando digo que Portugal não é, mas começa a ser. E, portanto, nós temos que travar aí. Como é que nós travamos? Voltamos ao início, voltamos aos projetos de resoluções que lá estão. Ou seja, nós temos o problema, felizmente ainda é um problema tratável, ainda há alguns como eu que vão chegando, o que eu acho é que é possível criar condições para pessoas como eu, como as minhas colegas que estão hoje no Parlamento, possam. É bom que o sistema... Eu também não quero uma via verde, daí a minha dúvida, é uma cota. Não, acho que tenho de nos dar acesso, mas não quero ser tratado de forma diferente só por ser negro, porque é preciso... Mas também não quero ser silenciado, e eu acho que determinada vez fui muito. A Isabel agradeceu, fez o discurso, eu ouvi o desconforto até na minha bancada, o desconforto das pessoas. Porque é que está a falar nisso? É melhor não dizer nada. Eu fui várias vezes a programas de televisão, mas também me foi dito, Hélder, nós gostamos muito do que tu dizes, até gostamos de ficar mais vezes, mas gostamos de te convidar hoje porque a tua cara vende menos. E eu, a partir do princípio, eu comunico mal, não percebo nada de política, eu sou feio. Preferi pensar assim, né? Foi outro mais bonito, com mais capacidade de comunicação. Mas porquê? Mas depois vejo, mas porquê que havia primeiras páginas com a deputada doméstica, com a deputada jovem, com as deputadas mulheres, e bem, e com o deputado luso-africano, zero. Aliás, eu tive N jornalistas a ligar-me quando foram eleitas agora, primeiras deputadas negras, e Hélder, tu não estavas lá. Eu estava, mas eu era branco, por isso eu uma vez disse uma frase que eu estou farto de fazer de branco e ficaram muito ofendidos. É que acontece-me sempre isto. Disse, mas nenhum jornalista deu conta que já lá tinha estado 15 anos, não foi um ano, eu tive 15 anos no Parlamento. Então, e agora, primeira deputada negra, então e o que lá estava antes? Eu digo, isto é um ato racista, não. É o sistema a não querer puxar, a esconder, a omitir. Ontem eu vi uma declaração que me chocou de uma pessoa intelectualmente válida, que é dizer que Portugal, os intelectuais, os poderosos têm medo que os ciganos e os africanos tomem e se eduquem e sejam... Dito por uma pessoa que disse, isso não ajuda nada ao debate. Eu não acredito que a Isabel, que é uma intelectual e uma deputada de grande qualidade, tenha medo de algum cigano ou de algum africano que vá com ela para o Parlamento. Não tem. Portanto, quando começamos, de facto, também a criar este estigma, não ajudamos nada. E por isso o que eu acho que temos que fazer é dizer, não, a escola tem que permitir que um negro, um cigano, um brasileiro, que é outro problema com a comunidade brasileira, que é incompreensível quase, embora no Brasil também seja um país tremendamente racista, mas nós fazemos atrocidades aos brasileiros e eu digo, e não valorizamos. Hoje, se formos a algumas das nossas cidades e algumas das nossas economias locais, os brasileiros são... E eles vêm para aqui porque há uma empatia natural, há uma forma de pensar quase parecida. E eu digo, eu prefiro que, de facto, se deem condições para que eles querem fazer política o façam, para que eles querem ter acesso à escola tenham, queiram ter um curso superior o consigam fazer, que a universidade não seja também discriminatória, que o mercado de trabalho exista e o governo, só com políticas públicas, se deixamos isso à sociedade, ela não vai conseguir resolver, do que propriamente discutir estas coisas que importamos muito. Embora eu percebo que os movimentos que fazem estes debates têm que aproveitar estas oportunidades, porque o tema desperta a atenção e têm que aproveitar. Portanto, não me chocou nada ver muita gente, e houve no mundo inteiro, aconteceu Jorge Floyd a aproveitar o momento para fazer. Depois houve discussões sérias, certas. O que me choca é depois disto tudo, o que é que ficou? Mais uma vez, não temos dados de nada. Mas mudou alguma coisa? O nosso sistema judicial mudou? Nós temos mais atenção para não acontecer aquilo que acontece nos Estados Unidos? A nossa polícia mudou de atitude? Embora, eu devo deixar claro que eu, entre um criminoso e um polícia, eu estou sempre do lado da polícia. E também não espero que seja a polícia a fazer não é a polícia que tem a obrigação de resolver estes problemas. A polícia, quando é chamada a um determinado episódio, não tem que fazer ação social, nem tem que fazer outra coisa qualquer. Tem que resolver um problema de ordem pública. E, portanto, os problemas têm que ser resolvidos antes. É evidente que é preciso, na polícia, haver uma atenção especial na formação dos polícias, até para os preparar para problemas novos. Mas também é preciso preparar a nossa classe docente. Também é preciso preparar as nossas universidades. Porventura, porque eu ia dizer os partidos políticos, porque não? Porquê é que os partidos políticos demoraram tanto tempo a integrar nas suas listas representantes da comunidade onde se inserem
ou nos seus programas de resposta. Eu fui candidato autárquico e chamei a comunidade chinesa, chamei cabo-verdianos, húngaros, tudo. Perguntei temos empresas de transportes que tinham muitos húngaros, e eu disse, um de cada. Se eu, para falar para a comunidade e para os problemas que eles tenham, prefiro que alguém da comunidade me explique. E eu vou ser sincero, eu às vezes digo assim, não vou dar entrevista. E ontem, quando disse algo, tu estás maluco, tu não faças isso. E disse, mas porquê? Vai ser odiado, nunca mais vão olhar para ti da mesma maneira. E até tive uma deputada, não foi a Isabel, mas tive uma deputada socialista que uma vez, quando eu cheguei ao Parlamento e assisti a um episódio, disse, olha, tu faz uma coisa, nunca te deixes acantonar como representante da comunidade africana, porque senão aqui vais ficar o preto do Parlamento. E ficas aí no cantinho. E vais ser esquecido. E eu tentei não fazer isso, mas também tentei não deixar de o ser. Também não me façam coisas que eu não existo. Não me pintem, eu às vezes costumo brincar, eu às vezes senti-me quase loira e de olhos azuis. Também não exagero. Portanto, é sempre aquele equilíbrio que eu acho que somos mais eficazes se conseguimos pegar num episódio que aconteceu num país ou noutro e depois vamos transportar para o nosso. Temos um problema, como é que nós resolvemos? E se possível, resolver logo. Obrigada aos dois. Obrigada a nós.